Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. E nós vamos ler a partir do versículo de número 16 até o versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 16 ao versículo de número 18. Mesmo assentados como os irmãos estão, eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando. Diz o texto sagrado: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não adentrando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Nós estaremos nesta noite meditando sobre o tema beleza no caos. É possível ver beleza no caos, meus irmãos? É possível alguém, quando passa por momentos de dores e aflições, é possível alguém ver beleza nessas coisas? Puxa na sua memória qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida. Qual foi o momento mais difícil? E você conseguiu ver beleza neste momento mais difícil que você passou? É difícil, meus irmãos, eu sei. Nós somos muito limitados. Muitas vezes não conseguimos enxergar os propósitos de Deus. Não conseguimos ver as cores dos planos de Deus, porque nós olhamos por baixo. Depois, no final da mensagem, eu vou dar um exemplo que os irmãos vão compreender o porquê que eu estou usando essa expressão. Deus vê por cima e nós vemos por baixo. A nossa visão não é comparada à visão de Deus. E é por isso que muitas vezes nas adversidades nós dizemos que a nossa vida está um caos. Talvez você que tenha adentrado esse santuário nesta noite, você que está acompanhando pela internet, já tenha usado dessa expressão. A minha vida, irmão Fabiano, está um caos. A minha vida, irmão Luciene, esteve em caos. Talvez você tenha dito, tenha proferido essas palavras, talvez você tenha escutado de alguém esse lamento. E o caos nós sabemos que é sinônimo de desordem, de confusão, e nós dizemos que a nossa vida está no caos quando nós estamos diante de situações que muitas vezes não compreendemos ou não sabemos como resolver, e aí nós usamos de forma até comum esta expressão, que a vida está no caos. Paulo, diante de muitas situações de caos que ele passou na sua vida, no seu ministério, ele soube fazer uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos fazer: confiar em Deus. O foco do apóstolo Paulo era Cristo, meus irmãos. Paulo tinha plena convicção de que nada, absolutamente nada, o afastaria de Cristo Jesus e seu amor. Paulo, ainda que Paulo viesse a sofrer danos físicos, desgastes físicos pela dor que suportou durante a sua vida, durante o seu ministério, Paulo tinha plena convicção que mesmo tendo o corpo desgastado fisicamente, a sua alma, meus irmãos, o seu espírito estava resguardado, protegido, amparado pelo poder de Jesus Cristo. O versículo de número 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia.
Olha essa declaração de Paulo. Paulo está dizendo assim: eis porque nunca desanimamos, embora os nossos corpos vão morrendo e a força interior a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia, vai aumentando. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido irmão e amigo: mesmo que caia um mundo sobre a sua cabeça, e tem um hino muito bonito do Novo Todo que fala sobre isso no grupo Novo Todo. Mesmo que caia um mundo sobre a sua cabeça, que é uma outra expressão comum que nós usamos em meio ao caos. Mesmo que isso aconteça, queridos, nós precisamos crer em Jesus Cristo e entender que Ele está nos segurando em seus braços. Por isso não devemos nos desanimar. Mesmo que a matéria, o corpo, venha a envelhecer, mesmo que a matéria, o corpo, venha a se desgastar pelos danos causados, pelos sofrimentos desta vida, mesmo que a matéria, o corpo, venha a perecer, nós devemos ter a firme convicção de que a nossa alma, o nosso espírito está e estará sempre firme e forte naquele que pode todas as coisas. E aí nós podemos declarar, como Paulo declarou em Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor Jesus fortalece o nosso espírito. O Senhor Jesus revigora a nossa alma, meus irmãos. Por isso, nós devemos confiar. Mesmo que não venhamos a entender o porquê de passarmos por momentos tão difíceis na nossa vida, mesmo que não venhamos a entender o porquê de tanto sofrimento, de tanta adversidade, nós precisamos confiar, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Jó. Nós devemos confiar plenamente em Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há desordem que Ele não possa colocar em ordem. Ele pode dar a cor da alegria para aquele que vive uma vida, uma condição de vida cinzenta, ou seja, sem graça. O sofrimento, meus amados irmãos, deste mundo não atinge a salvação que há em Cristo Jesus. E isso é motivo de nos alegrarmos na esperança do nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Por mais que venhamos a passar por problemas neste mundo, problemas que desgastam o nosso corpo físico, como estamos falando neste contexto de Paulo, mesmo assim, nós devemos ter a convicção de que o nosso espírito se renova dia após dia no Senhor. Versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. As aflições deste mundo são temporárias, mas a alegria da salvação é eterna. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, o texto sagrado diz assim: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. E no último versículo do texto principal lemos, Paulo termina dizendo assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Olhe para a frente. Na tradução da Bíblia NBV diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Eu gostaria de deixar 3 lições práticas para as nossas vidas para concluir esta mensagem. Em primeiro lugar, faça de Cristo o seu valor. A partir do momento que focamos a nossa vida em Cristo, meus irmãos, nós passamos a entender que nada de ruim que viermos a passar neste mundo poderá tirar
a nossa alegria pela salvação em Cristo Jesus. Mesmo que o nosso corpo exterior, ou seja, o Paulo está se referindo ao desgaste físico, mesmo que o nosso corpo se desgaste com os sofrimentos desta vida, o nosso espírito jamais será abalado. Isso é muito precioso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo é quem nos fortalece. É o Senhor quem revigora a nossa alma. Não se esqueça disso, meu querido amigo e meu irmão. É Ele quem põe em ordem todas as coisas. É Ele quem fortalece o nosso coração e que nos dá condições, para vencer batalhas. É Ele que nos livra. É Ele que nos protege do mal. É Ele que nos guarda em seus braços. É Ele que nos dá a salvação. Então, meu querido irmão e amigo, foque a sua visão no céu. Foque a sua visão em Cristo Jesus. Faça dele o alvo da sua vida, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Essa é a primeira lição. A segunda lição: renova o seu espírito dia após dia no Senhor. A segunda lição que eu gosto de deixar aos seus irmãos: todos os dias, quando você acordar, reserve um tempo para você orar, para você ler a palavra de Deus. Aliás, deveria ser um tempo primordial, principal. Assim como Davi tinha esse hábito de acordar orando, falando com Deus e tudo também. Nós devemos, meus irmãos, ter este hábito, ou voltar a ter este hábito de orar, de ler a Bíblia, de falar com Deus, e de ouvir Deus falando através da sua própria palavra. Às vezes nós gastamos tempo na frente, horas e horas na frente de uma televisão, vendo jogo de futebol, vendo novela, no celular, vendo tantas coisas e não colocamos nem 5 minutos de oração. Não temos nem tempinho durante o dia para ler a palavra de Deus. E nós precisamos entender que isso é muito importante. Falar com Deus e deixar Deus falar conosco através da sua própria palavra, isso é algo indispensável para a nossa comunhão com Ele, para o nosso fortalecimento espiritual. Então coloque todos os dias a sua vida diante de Deus, para que Ele possa cuidar dos seus passos, para que as suas decisões, desde as mais simples que você tomar no dia a dia, como aquelas mais complexas, aquelas mais difíceis, que todas elas estejam em conformidade com a divina vontade do Senhor. E devemos nos lembrar que diz a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em terceiro e último lugar, crer que há beleza no caos. Mesmo que durante a nossa vida haja momentos de aflição, nós devemos confiar plenamente em Cristo Jesus. E grave no seu coração: compreender a beleza do caos é você contemplar pela fé os perfeitos planos do Senhor sobre a sua vida, sobre nós. É isso que nós devemos fazer. Há coisas que nós não conseguimos e nem vamos conseguir entender devido à nossa condição limitada, porque nós não olhamos por baixo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar, precisamos crer. Eu me lembro das palavras de Jesus a Jairo: crer somente. Para concluir, conta-se que havia uma costureira que criava tapetes e toalhas, um mais lindo que o outro, e todos gostavam da arte que ela fazia, dos seus trabalhos. Todos ficavam admirados com a beleza dos detalhes nas bordas, nos seus desenhos, e ela era muito conhecida e muito admirada por isso. Certo dia ela estava terminando um trabalho ali, uma costura, fazendo um belo tapete. Já no finalzinho, o seu filho estava ali aos seus pés enquanto ela estava costurando. E aí o filho olhou, ele falou: ele não viu beleza alguma. E ele falou: mãe, que bagunça é essa? Aí a mãe dele respondeu: meu filho, você está olhando por baixo. Deixe
pegar agora, deixe-me colocar no meu colo para que você possa olhar o que eu estou fazendo por si. E aí ela pegou seu filho e ele olhou por si e falou: mãe, que coisa linda, uau, que tapete maravilhoso. Às vezes, meus queridos irmãos, nós agimos como essa criança. Nós não conseguimos ver a beleza do que está sendo feito porque nós estamos olhando por baixo. E aí até nós questionamos a Deus. Deus sempre olhou por cima. Deus sempre vai olhar por cima, porque Ele é Deus e Ele está acima de nós. Então confie no Senhor, meu querido amigo, meu irmão. Ele sempre tem o melhor para nós. O caos não tem domínio sobre Deus. Pelo contrário, Deus tem domínio sobre o caos. O caos é uma definição que nós mesmos fazemos para expressar as dificuldades que nós passamos e que fogem ao nosso controle. Mas nós devemos nos lembrar de que Deus está acima do caos. Deus está acima das tempestades. Deus está acima dos problemas. Ele está conosco, segurando a nossa mão, fortalecendo o nosso espírito, revigorando a nossa alma. Este é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.